Tô na área, senhores. Então, eu vim relatar dessa vez, meu segundo vídeo, né? Uma experiência que eu passei perturbadora, envolvendo rituais mágicos. Que eu sou envolvido com esse tipo de coisa há muitos anos, mais de 10 anos. Sou ocultista e leio vários livros, já li, né? Então, recentemente, daqui mais ou menos há um mês assim, eu passei a falar com um colega lá no meu trabalho que, devido a uma tatuagem que eu fiz, né, da carta de tarô, o Mago, eu fiz no meu antebraço direito. E beleza. Aí eu comecei a falar com as pessoas que tinham tatuagem, né? Pedir dicas e sobre cicatrização, essas coisas. Aí eu falei com esse rapaz aí, que ele trabalha no mesmo setor que o meu, só que no outro turno. Eu sou da noite e ele é da tarde. E eu reparei que ele tinha umas tatuagens. Ele tem, na verdade, umas tatuagens de caráter místico, espiritual, esotérico. Ele tem aquele símbolo do Ajna, do terceiro olho, olho de Horus, ele tem essa vibe aí. Aí eu falei pra ele inicialmente da minha tatuagem, né? Perguntei pra ele quanto tempo cicatriza, essas coisas. Beleza, eu perguntei sem nenhuma segunda intenção nem nada. Aí, eventualmente, né, ele perguntou o que significava. Aí eu falei que era uma tatuagem que era de uma carta de tarô. Era uma carta de tarô e que eu era ligado nessas coisas aí, que eu era cartomante. Que eu sou, né, na verdade. Sou cartomante, estudante de esoterismo. E assim, coincidentemente ele também é interessado nesses assuntos, né? Como as próprias tatuagens dele denunciavam. Aí a gente começou a conversar e a gente viu que tinha muito em comum. E uma conversa de uma tremenda lucidez sobre um certo ar filosófico, sobre as pessoas, sobre a vida, sobre o ego principalmente. Então a gente passou a conversar, ele me contou sobre ele, eu contei sobre mim pra ele. Cara bem inteligente, bem ligado, lúcido. Aí beleza, a gente foi conversando vez ou outra, ele é muito na dele, assim como eu também sou. Então vez ou outra a gente conversava sobre esses assuntos aí e sempre rendeu muito. Então, um certo dia ele me falou sobre os cogumelos mágicos que ele utilizava. Aí ele perguntou se eu não queria experimentar, né? E então eu fiquei meio com o pé atrás. Pô, pode ser, eu sempre tive curiosidade. Só que eu falei meio que da boca pra fora. Tava meio receoso. Aí, beleza, o tempo foi passando, ele disse que tava na casa dele já esse cogumelo. E tava guardando pra mim. E eu disse que ia comprar, né? Aí ele tava guardando, aí ele mandou mensagem pra mim no zap. Ah, mano, ainda tá aqui. Se quiser eu posso levar pra ti. Aí eu, pô, beleza. E, inclusive é o cogumelo mágico, é o Psilocybe cubensis. Um cogumelo alucinógeno. Que tem a ver com a expansão da consciência. Esse tipo de coisa aí. Aí, pois bem, ele falou que ia levar e tal. Só que ele não levou. Aí eu já tava me programando pra comer esse cogumelo na minha folga. Aí beleza, já tava tudo certo, eu mandei, paguei em 2 vezes pra ele. Eu mandei um pix de... Não tô lembrado quanto foi. Foi 15, se eu não me engano. Ou 25. Ah, eu sei que ele me vendeu 3 gramas de cogumelo, que já é uma dose um pouco grande pra quem ia tomar pela primeira vez. Só que ele meio que tava contando que eu fosse tancar esse negócio. Porque eu já sou uma pessoa assim, modéstia à parte, bem autocontrolada, bem lúcida. Pelo que ele conversou comigo, ele disse que percebeu que eu poderia aguentar, sem surtar, né, sem entrar em parafuso. Aí beleza. Aí quando foi numa manhã, ele mandou mensagem pra mim perguntando se eu poderia levar pra mim o cogumelo já. Que ele sabia que era minha folga.
Aí tinham roubado minha bicicleta, né? Se não pegava a bicicleta e ia lá na casa dele. Mas então eu vi que não daria pra ir andando. Ele mora no bairro ao lado. Não daria pra ir andando, pegar, porque ia consumir muito do nosso tempo. Ele tinha as coisas dele pra fazer, né? Com a família dele, deixar filho na creche, essas coisas. Na escola, né? Aí eu, porra, não tô afim de pegar um mototáxi só pra ir lá, né? Eu vou chamar aquele 99, uma moto, né? Pra aqueles que pegam encomenda. Aí eu acionei, né? Na verdade eu mandei o dinheiro pra ele acionar lá na casa dele pra fazer essa entrega pra mim. Aqui em casa. Aí beleza, ele colocou na moto, ele deu pro entregador, o cara. O cara trouxe pra mim. Aí um cogumelozinho assim, embalado a vácuo. Ele trouxe esse cogumelo. Tava até dentro de um potinho de BCA. Suplemento, né? Aí beleza, eu peguei, guardei, fiz uma limpeza na casa e ficou lá. Eu acho que foi meu primeiro dia de folga. Eu folgo 2 dias na semana. Foi o meu primeiro dia de folga, eu não consumi esse cogumelo. Aí quando foi no outro dia, mais ou menos pela madrugada, aí é meu segundo dia de folga, aí eu consumi. Aí é uma experiência espiritual, né? Ele me falou que tem que ter respeito pelo cogumelo, pela experiência em si. E falou que tem que estabelecer um propósito, né? Antes de consumir. E eu, pelo que eu me lembro bem, eu fiz a pergunta sobre quem sou eu, né? Quem sou eu de verdade? Essas coisas. Simplesmente pra expansão da consciência. Só pra iniciar. Aí beleza, eu acendi uma vela, coloquei uma playlist de música de meditação. É até uma playlist da Rosa Cruz. Aí acendi a vela, tem um altarzinho aqui. Tem umas figuras egípcias. Uma vela, né? Tem uma coruja. Aí eu comecei a mastigar o cogumelo. Não é muito agradável. Ainda mais tem aquele gostinho de como se estivesse comendo uma raiz seca. Uma coisa seca, assim, uma erva, sei lá. Não é nada agradável. Mas aí eu consumi todinho. Eu consumi todo essa primeira experiência aí. Aí eu comecei a sentir realmente aquela, de acordo com as descrições, né? Da experiência, que é uma sensação de quase morte, como se eu estivesse morrendo. Aí eu fechei os olhos e comecei a devanear. Realmente eu tive uma experiência bem transcendental nesse dia. Aí beleza, eu mudei um pouco meu comportamento após isso. Eu tive certas percepções sobre mim mesmo, sobre meu agir. Aí tá. Passou o tempo. Aí um detalhe que eu fiquei meio que em estado de choque depois dessa experiência. Mas ela foi bem agradável. Aí depois de um tempo e tal, eu e esse meu amigo aí lá no trabalho, a gente já tava combinando de encomendar outro, né? Cogumelo. Então dessa vez ele encomendou um diferente. Um cogumelo branco. Que é justamente a ocasião que eu vou narrar a seguir. O tema desse vídeo. Então eu dei o dinheiro pra ele, né? Dessa vez foi um pouco mais aí. A gente desembolsou aí, nós dois juntos, quase 200. Eu dei 72, 74 pra ele. Ele pagou o resto. Ele ficou com a maior dosagem dos cogumelos, né? Eu fiquei com 2, cada um com 3 gramas. Então eu fiquei com 6 gramas. Ele ficou com 9 gramas pra ele. Ele quer experimentar uma dose maior. Então, ele levou pro trabalho esses 2 cogumelos numa sacolinha pra mim. Cogumelo branco e tal. Ele falou que esse branco é mais voltado pra uma experiência interna. Aí beleza. Fiquei meio assim. Cogumelo é cogumelo, né? Aí tá. Quando foi desse dia 20, né?
Foi essa madrugada do. Eu folguei dia 19 e dia 20. Aí dia 19 eu não consumi o cogumelo porque eu achei que ia vir uma mina aqui comigo e tal, só que ela desmarcou. Beleza, aí esperei, aguardei outro dia, deixei tudo pronto. Aí eu fiz o ritualzinho. Dessa vez, qual foi meu propósito para esse ritual? Foi descobrir qual é o meu lugar no mundo. O que eu devo fazer, né? Porque eu tenho tanta sina, tanta vontade de sair do Brasil, de viajar, de ir pra Europa, né? É um sonho que eu tenho que eu vou relatar em um vídeo próximo aí. Porque eu tenho tanta vontade. Aí beleza, eu comecei a acender a vela, né? Como sempre, todo aquele ritual. Aí eu até fiz de uma forma bem solene. Eu até beijei o cogumelo, eu coloquei minha energia nesse cogumelo e estabeleci esse propósito, né? Queria essa resposta dessa minha pergunta. Ao consumir e tal, só que como é um cogumelo diferente, eu meio que subestimei, né? Meio que subestimei mesmo porque o nome do cogumelo tava shimeji branco. Aí eu pesquisei esse nome na internet e encontrei que era um cogumelo normal, né? De culinária. Aí eu fiquei meio, porra, será que me enganaram? Mas aí meu amigo falou que era o cogumelo original mesmo. Provavelmente colocaram o shimeji branco pra despistar, né? Caso as autoridades fossem ver, né? Sei lá, que é um negócio ilegal, né? Comercialização e cultivo desses cogumelos. Isso aí aqui no Bostil é visto como droga. Apesar de que não é nada sintético isso aí. Diferentemente das outras drogas, né? Aí beleza. Eu comecei a consumir esse cogumelo aí. Aí eu subestimei um pouco, né? O efeito não tá vindo, né? Por umas 2h20 da madrugada eu consumi esse cogumelo. Aí eu fiquei na cama, aguardando o efeito bater. Aí do nada eu comecei a sentir aquela sensação já de que tava batendo, aquela sensação de intoxicação, de envenenamento. Como se eu estivesse morrendo, literalmente. Aquela sensação de meu corpo tá perdendo energia. Eu não sei, é inexplicável isso. Mas eu senti que já tinha batido. Aí eu fiquei aqui sentado na cama meditando, o efeito vindo. Aí como na outra vez eu simplesmente me entreguei, né? Ixi, tá chegando, então eu vou ficar deitado aqui relaxado. E aguardar as experiências, né, simbólicas, espirituais. Que são mais ilusões, né? Tu fecha os olhos e começa a ter várias visões. Aí beleza, essa segunda experiência, a princípio, não foi tão forte como a primeira. Comecei a ter as experiências de sempre, ver umas coisas, né? Ver umas mandalas esquisitas, formas geométricas. Me vi numa guerra e de certa forma eu entendi como se fosse a resposta para minha pergunta. Talvez o meu lugar no mundo seja numa guerra, algo ruim assim. Foi uma coisa ruim, sabe? Mas apesar de tudo, a experiência estava sendo positiva até então. E eu tava me tremendo de frio, de medo. Eu tive um insight sobre algo muito ruim que está prestes a acontecer. Fiquei com muito medo. Meio que eu senti, não tem como explicar isso. Foi uma informação que veio até mim que eu percebi que algo futuro virá péssimo, né? Será péssimo. Não sei se pra mim, particularmente, ou em relação ao todo, né? Ao mundo, não sei. Uma merda vai acontecer. O que condiz justamente com uma carta de tarô que eu tirei pro próximo mês, que é o 3 de espadas. Que é um negócio bem ruim mesmo. Mas enfim. Beleza, acho que eu suponho que fosse mais 3h30, 3h40 da madrugada. Enquanto isso eu tava ouvindo a minha playlist, né, de meditação. A playlist acabou. E a playlist acabou e eu apaguei a vela pra diminuir os estímulos, né, ficar só na minha mente. Aqui no escuro do meu quarto. Meu gato tava na cama, né, já tava dormindo aqui no meu pé.
Aí que começou uma coisa esquisita. Eu deitado aqui, né, de barriga pra cima, todo coberto, eu sinto a minha mandíbula automaticamente sorrindo, travada, sabe? Um travamento assim forte. Sabe, imagina aquele sorriso do Coringa. Aquele dentão pra fora assim. Eu automaticamente rindo assim, né? Aí eu comecei a rir mesmo. Ha, 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 ha. Só que aí, obviamente, assim, pra mim foi óbvio. Tava na cara, foi uma coisa maléfica. Muito maliciosa. Uma entidade ruim que se manifestou em mim. E eu fiquei assim. Um lado meu tava lúcido ainda, né? Mas o outro tava sendo. Agindo de forma automática. Dando risada. Fazendo uma. Me contorcendo de uma forma diabólica. Aí eu comecei a rir histericamente, né? De forma maníaca. Aí eu pensando, né? Caralho, não acredito que isso tá acontecendo. Eu tô incorporando alguma coisa, eu tô ficando possesso aqui. Caralho, meu Deus do céu. Só que eu fiquei curioso, né? Eu não entrei em desespero. E pensa essa situação aqui, 3 e pouco da madrugada, a casa toda escura. O gato desesperado, né? Que ele percebeu já. Ele ficou todo arrepiado. O gato desesperado aqui. E puta que pariu, bicho. Aí eu sentei na cama pra tentar me recompor. Sentei na cama e comecei a rir, né? Me tocar de uma forma, sei lá, como se a entidade tivesse deslumbrada, né? Porque ficou livre, porque tomou meu corpo, não sei. Comecei a pegar no rosto, assim, e ria muito, assim. Tava escuro, eu não tava me vendo, né? Mas eu via que a cara que eu tava fazendo era ruim, era maléfica. Eu comecei a rir pra caramba, eu, caralho, bicho, não acredito. Tá sem acreditar naquilo, né? Eu não sabia que eu podia incorporar. Eu iria, né? Um dia eu não. Mal imaginava como era a sensação de se ficar possesso. Eu, porra, eu abri a porta do quarto pro gato sair, né? Antes que eu, sei lá, fizesse alguma merda com ele. O gato desesperado já tava miando, né? Desesperado e querendo sair. Aí eu falei, sai Rex, sai, que é o nome do meu gato. Né? Sai Rex, fica longe daqui, se esconde aí. E cuidado. Aí não demorou muito eu sair pra sala, que essa minha sala é grande. Um chão assim, dá até pra rolar no chão. Eu saí, comecei a dançar, não sei, eu fiquei me tocando, agindo estranho. Eu me olhei no espelho, né? Tava escuro, mas eu conseguia me ver. Eu me olhei, aquele sorrisão de coringa. Eu comecei a rir, mas. Comecei a rir e chorar. Aí eu comecei a mandar áudio, né, pra uma amiga minha aí. Foi a primeira pessoa que eu mandei áudio. Uma amiga minha que. Eu falei, olha fulana, não vai acreditar. Alguma coisa tá errada aqui comigo, eu tô. Não sou eu tô possuído. Só que não nessas palavras, né? Eu tava meio que fora de si. Tentando falar ao máximo. Construir frases, né, que fizessem sentido. Aí eu deitei no chão, comecei a rir pra caralho. Acendi as luzes pra ver se meio que passava esse efeito, né? A princípio eu achei que pudesse ser escuridão, deixando assim. Mas não. Aí eu me vi no espelho, né? Que eu tava rindo. Aparentemente era eu. Só que o gato já tava querendo me atacar já, né? E eu vi que era uma entidade ruim mesmo. Que tinha tomado posse de mim. Então eu fiquei assim, nesse estado, né? Fiquei andando pra lá e pra cá que nem um louco pela casa e rindo. Como se não acreditasse, né? Então do nada me deu uma vontade de colocar roupa e sair pra rua. Porque como se a entidade quisesse sair pra rua e ver, né, lá fora, sentir o ar, ficar livre. Aí então eu desci a escada aqui de casa, né? Eu moro no segundo andar. Desci a escada, comecei a andar na rua rindo. Mas já tinha gente na rua, né? Aí o pessoal deve ter achado que Eita, começou a chuva aqui. O pessoal deve ter achado que eu fiquei louco. Aí eu moro próximo ao cemitério, a 200 metros do cemitério. É só uma ladeira do lado da minha casa. Se subir a ladeira já tá no cemitério.
Então, não sei se tá dando pra ouvir direito. Então eu subi, rindo, né? Eu subi, entrei no cemitério correndo. E é aquele cemitério íngreme. É aqui em Joinville. É um cemitério íngreme, tipo, em cima de um morro, né? Lá no alto, aí eu comecei a subir que nem um demônio. Comecei a subir correndo, esse cemitério pulando lápide, que nem um louco. E rindo, né? A entidade se divertindo. Enquanto isso, o Lucas, eu pedia perdão. Eu pedia perdão, né, pelo que eu tava fazendo. Por estar perturbando profanando, né, aquele espaço. Então eu cheguei lá em cima, ofegante, fudido. Eu fiquei muito puto, fiquei xingando, né. Porra, caralho. Filha da puta, olha o que tu me fez fazer. Xingando a entidade. Aí quando eu me recompus, né, como eu me recuperei, começou de novo, né. Eu comecei a rir pra caralho. Aí eu ri tanto que eu não me aguentei, eu fui pro chão. Uma típica cena de possessão demoníaca. Eu fui pro chão e comecei a rir. Ai, puta merda, caralho. Aí eu vi lá embaixo um pessoalzinho, aquele pessoal de trabalho, de sair de manhã cedo pra trabalhar, aguardando a van do trabalho. Então, porra, vou lá embaixo pedir ajuda. Sempre tem crente, né, no meio desse pessoal. Eu vou pedir pra fazer uma oração em mim, pra ver se ao menos ameniza, né, esse negócio. Aí nisso eu cheguei no pessoal lá, ficaram desconfiados, né, obviamente. De madrugada, um cara esquisito saindo do cemitério, abordando assim. Aí eu falei, expliquei a situação. É que não ajudaram em nada não, ficaram só dando liçãozinha de moral, dizendo pra ir pra igreja. Típico de crente de merda, né, crente chimpa. Na verdade nem crente é, né, esse povo aí que geralmente eles pagam de cristãos e tal. E nisso eu tinha me perdido. Eu atravessei o cemitério, subi e desci. Aí eu perguntei, né, qual era a rua que eu tava. Perguntaram onde é que eu morava. Eu falei, olha, eu moro aqui perto. Eu vim dali. Eu moro do outro lado do cemitério, só que eu não lembro nem o nome da minha rua. Aí depois eu lembrei, né, o nome da minha rua e me orientaram lá. Eu voltei. Tava muito puto, suado, cansado. Subi a escada de novo. Isso eu ainda tava com a entidade rindo. Aí eu subi na escada aqui, a entidade rindo, né? Aí eu perguntei, tá rindo de quê? E eu falei, olha, eu mesmo falei, né? Olha, ficar rindo muito assim não. Porque qualquer momento aí eu posso ir atrás de um padre, de um pastor, e dar um fim em ti, né? Te expulsar, né? Daqui. Aí nesse momento assim eu senti um impulso. Eu tava de costa pra escada, né? Eu tinha acabado de subir. Eu senti o impulso de simplesmente me jogar de costas na escada. Meio que quase assim, sabe? Como se fosse um impulso. Como se fosse uma resposta da entidade. Aí, caralho, o negócio tá sério, hein? Aí eu entrei em casa e ainda fiquei nessa situação até mais ou menos 8 horas da manhã. Fiquei ainda. Eu senti que ainda tava com. Tava possuído ainda. Então, pois é. Foi uma experiência péssima, terrível. E eu sei que ainda tá em mim. Uma coisa que eu concluí também nessa experiência toda é que não é algo que veio e se apossou de mim, é algo que sempre esteve em mim e estava querendo se libertar. E no caso, o efeito, eu digo isso como ocultista, pelo que eu estudei, o efeito do alucinógeno em si, do cogumelo, né, da substância, assim como o álcool, qualquer outro tipo de droga, ele enfraquece o teu espírito, né, tua própria consciência. O que dá. Isso eu até aprendi na própria Umbanda. Enfraquece a tua própria consciência a ponto de que qualquer obsessor, demônio, qualquer espírito, entidade que esteja próxima, ela vai. Ou já esteja em você, né? Ela vai se manifestar, né? Porque você vai estar em um momento de fraqueza espiritual. Como se fosse uma casca ficando vazia. Então algo, qualquer coisa vai se aproveitar para tomar o seu corpo. Então foi justamente isso que aconteceu. E eu fiquei encabulado com esse negócio. E ainda tem outro cogumelo aqui para ser consumido, só que aí eu vou ainda. Queria uma resposta acerca disso. Posso me arrepender.
no futuro. Tô deixando até isso gravado aqui para que saibam, né, caso algo me aconteça no futuro, para que saibam o que me ocorreu de verdade. Então já comuniquei a alguns amigos meus próximos sobre esse meu canal aqui, sobre esses relatos, né? Então eu combinei com esse meu amigo aí. Ele já tava querendo mesmo que a gente usasse o próximo cogumelo juntos. A gente tem uma vibe, uma viagem juntos e tal. E eu vou. A próxima pergunta vai ser que eu vou fazer para a espiritualidade é sobre o que é essa entidade, né? O que ela quer de mim. Dessa vez eu vou estar com esse meu. Estarei, né, com esse meu amigo. Que é sempre bom, né, ter alguém próximo numa experiência dessas. Aí vamos ver, né, o que vai se seguir adiante.